Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo com informações atualizadas lá do nosso Palmeiras. Palmeiras que entra em campo neste domingo contra a equipe do Bahia. O Facicane trouxe informações sobre o mercado da bola do Verdão e o Gazeta Esportivo também traz atualizações do Palmeiras. Mas antes de eu soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. O Palmeiras só perde o zagueiro Nino no meio do ano se tiver uma hecatombe no mercado da bola. O zagueiro Nino está 99,9% fechado com o Palmeiras. Por que eu estou dizendo isso? Porque até nas últimas horas começaram a pipocar nomes de outros jogadores. Eu vi aí um zagueiro paraguaio que joga no Dinamo Moscou, Roberto Fernandes. Enfim, depois que eu fui apurar, os caras falaram pra mim: Facicane, o nome desse cara nem chegou perto aqui do Palmeiras. Diferente do tal do Medina, do argentino, que o nome dele foi cogitado. Igor Júlio, Lucas Veríssimo. Esses caras, todos eles, ficaram em avaliação no começo do ano, final do ano passado. Tá? Quando o Palmeiras fez uma lista de possíveis reforços. Só que o Nino nunca saiu da pauta do Palmeiras desde novembro, quando eu trouxe com exclusividade aqui no canal e também lá no link Alviverde onde eu trabalho, de que o cara era o Nino. Sempre foi, o Palmeiras sempre tentou costurar esse acordo. Tá certo? Então, desde aquele período que o Palmeiras tem, saboreado ali um pouquinho mais do Zenit, tem conversado mais, teve até o Fluminense se aproximando do staff do Nino e esqueceu de conversar com o Zenit, o Palmeiras fez o caminho inverso, e aí quando a coisa, muita gente achou que ia degringolar, ela voltou pro caminho do Palmeiras, ao ponto do Zenit receber o Palmeiras oficialmente, ainda na janela de transferências desse ano aberto, para dizer o seguinte: Palmeiras, Agora eu não posso liberar o jogador, porque eu preciso terminar o campeonato russo com força máxima. Só que depois do campeonato russo, eu faço negócio com você. Só que para fazer o negócio com o Nino, eu quero 14 milhões de euros. Os outros não tem conversa, né? O time russo, você tem que chegar e pagar o que eles pedem. Ainda mais o Zenit, né? Que é um dos clubes mais ricos aí do futebol europeu. Então, se pagar o que os caras querem, não é difícil fazer negócio com os russos, né? O negócio é ter grana, né, galera? E o Palmeiras, dessa vez, teve atitude, porque senão, outro negócio que poderia fracassar aí com o time russo, né? E o Palmeiras ofertou esse valor em mãos. Tanto é que o Palmeiras levou essa proposta nesta viagem feita recentemente lá com o Leonardo Holanda aos representantes do Zenit. E essa proposta foi bem recebida dentro daquilo que o Zenit pediu. Vocês me trazem o valor que eu quero e eu vendo o jogador depois da Copa do Mundo. Então a certeza que o Palmeiras teve dali, para que o negócio não tivesse nenhuma desistência, foi de voltar com a certeza que depois da Copa o Nino seria jogador do Palmeiras. O que aconteceu de lá para cá? Essa notícia, claro, ganhou evidentemente um peso maior. O Nino, com o staff dele, veio a público até se manifestar, principalmente o pai dele, dizendo que agora, nas últimas horas, que pode rolar, que tá muito próximo, etc e tal. É porque a situação, ela ganhou, claro, até um aval do próprio Palmeiras, que na figura do Anderson Barros, nos últimos dias, em uma entrevista a um canal fechado, o Anderson Barros falou, abertamente sobre a negociação. O Palmeiras nunca expôs uma negociação tão detalhada da forma como foi a do Nino. Na verdade, o Palmeiras sempre esconde, né? O Palmeiras sempre deixa pra revelar depois, né? Depois que acontece. Quando a gente vê, já tá chegando o jogador vestindo a camisa. O Palmeiras tem sempre muita cautela quando se trata de negociações. É difícil vazar alguma informação do Palmeiras, principalmente do Anderson Barros, que muito pouco fala sobre o Palmeiras. Muito difícil o cara dar alguma entrevista. Me surpreendeu dessa vez o Anderson Barros, hein? Quando não tivesse uma concretização, foi a primeira vez, até fiquei surpreso, achei legal da parte do Anderson que ele fez isso. O Palmeiras tem que conversar mais, tem que explicar mais o que tá acontecendo. Se você conta que tá rolando uma negociação, dá mais um jogador, não vai melar a negociação se você tem um poder de barganha, como é o caso do Palmeiras, né? Só esses mitos que foram criados recentemente no Palmeiras. Então, pro Anderson ter exposto tudo, o staff do Nino confirmado da mesma forma, é porque
essa negociação tem sim um desfecho positivo em favor pro Palmeiras. Então 99%, 9,9% de que o negócio vai sair do papel. Só não vai sair, repito, por uma hecatombe, se sei lá, o Zenit entender que o mundo não é mais azul e ele quer mudar o nome do... A gente inventa lá qualquer coisa, mas é só num padrão desse pro Palmeiras não ter o Nino como seu reforço. Então, o Palmeiras que precisa de zagueiro, né? Ficou evidenciado ontem que o Bruno Fux não tá bem em 2026, que o Murilo não consegue... Cara, o que aconteceu com o Bruno Fux em 2026, hein? O ano passado o cara estava voando com a camisa do Palmeiras. Pra mim ele até tinha que ser titular, né? No lugar do Murilo, porque o Murilo vinha mal, não vinha jogando nada. Mas agora está ao contrário. O Murilo até que está jogando bem e o Bruno Fux caiu muito de produção. É impressionante, né, galera? Ser esse zagueiro base pra potencializar um cara ao lado dele, diferente do Gustavo Gomes, e no caso, a chegada do Nino vem pra que o Palmeiras tenha um setor de zaga muito forte, e as duas opções aí do Murilo, do Bruno Fux, na reserva daqui em diante. Claro que o Palmeiras tem que mirar outras posições, né? Em relação, por exemplo, à camisa 5. Até, de novo, perguntei para um amigo se dentro dessa escassez, porque, pessoal, o Danilo 5, esquece, tá? O Danilo precisa, né? Vai voltar para a Europa, não vai ter como, até pelo fato dos 12 jogos que vão ser cumpridos aí com a camisa do Botafogo. O Botafogo vai colocar o Danilo para jogar justamente para fechar o mercado nacional de assédio em relação a ele. O nome do Wendel, que foi ventilado, mas depois acabou perdendo força aí por questões de valores e também no próprio Zenit, e evidentemente perguntei de um outro nome chamado André, do Wolverhampton, que no ano passado até se ensaiou que o Palmeiras teria interesse e tal, mas não passou nada além de uma pura especulação. André também ex-jogador do Fluminense. Já pensou se o Palmeiras consegue trazer mais o André? Já serão 3 do Fluminense, hein? John Arias, o Nino e o André. Aí a torcida do Fluminense vai ficar furiosa com o Palmeiras, né, galera? E essa fonte me diz o seguinte, olha, o Wolverhampton vai fazer negócio com o André depois do campeonato inglês, porque o Wolverhampton provavelmente vai ser rebaixado, só um milagre, só a mesma hecatombe de salvar o Wolverhampton no campeonato inglês do rebaixamento é que pode tirar o Nino do Palmeiras, né? Ou seja, eu acho que é praticamente possível de acontecer. Então, como o Wolverhampton vai colocá-lo no mercado e com o rebaixamento o valor do jogador evidentemente vai se estagnar, hoje o André é um atleta de 25 a 30 milhões no máximo, né, de euros. Então, são valores que talvez fiquem fora da realidade, mas se entender o André que mesmo sendo um jogador que tem potencial para continuar na Europa, abrir mão desse sonho para voltar ao Brasil por mais 2 temporadas e se recuperar no futuro para o velho continente, o Palmeiras pode sim tentar conversar com a equipe do Wolverhampton, haja vista que ficou uma ótima relação, ainda mais com o Palmeiras valorizando mais o John Arias do que o mercado gostaria para tê-lo em definitivo agora no começo do ano. Então essa boa relação Palmeiras e Wolverhampton pode abrir essa chance caso, evidentemente, o André entenda que a América do Sul seria, ou no caso o Brasil, um belo destino para deixar a Premier League agora com um iminente rebaixamento da equipe do Wolverhampton e tentar se recuperar até pensando em própria seleção brasileira quando ele foi convocado recentemente estando pela equipe do Fluminense, tá bom? Galera, mas será que o André é um nome bom para o Palmeiras e para suprir o camisa 5 o Palmeiras tanto precisa? Claro que o Danilo seria, né, a melhor contratação, mas infelizmente o cenário não é favorável para o Palmeiras em relação ao Danilo, ainda mais agora que ele vem sendo convocado pelo Carlo Ancelotti na seleção brasileira, então o valor de mercado dele vai subir lá em cima. O Botafogo não vai querer reforçar equipes brasileiras, né, principalmente o Palmeiras, que é um dos principais aí rivais do Botafogo pela briga pelas principais competições, mas eu não acho que o André seja esse jogador, galera, sei lá. Pode ser que ele jogue bem no Palmeiras, se acaso essa negociação rolar mesmo. Mas eu não sei se o André é um bom nome. Mas deixa a sua opinião no vídeo aí. Será que o André, vale a pena o Palmeiras contratar esse jogador aí? 25 milhões de euros pelo André? Será que vale a pena, galera? Deixa aí a sua opinião. Mas, por hora, nada além disso. E o Palmeiras, evidentemente, vai colocar em pauta um camisa 5 também para depois do meio do ano. Tem a história do Flaco Lopes também, que com a saída dele o Palmeiras vai buscar a reposição de um meio atacante ou até de 2 jogadores com a grana que deve entrar acima de 40 milhões, enfim. Então, são atualizações de mercado da bola, de boas notícias do líder do campeonato Palmeiras, que no domingo pega o Bahia, tá bom? E o Palmeiras vai... Vamos ver agora as informações do Palmeiras atualizadas pelo Gazeta Esportiva. Tem informação também sobre o Vitor Roque e tem novidade aí na zaga do Palmeiras, galera. Vamos ver.
ter novidades para o duelo do final de semana contra o Bahia. O Silvestre está de volta e vai explicar para a gente. Fala, Silver! É verdade, Michele. Domingo, o Verdão encara o Bahia, Palmeiras líder isolado do Campeonato Brasileiro. O jogo é na Fonte Nova, domingo à noite. Novidade número 1. Abel Ferreira volta do castigo. Cumpriu a suspensão automática ontem. Estará na área técnica lá na Fonte Nova, duelando com o Rogério Ceni. Gustavo Gomes, que ontem ficou no banco de reservas, preservado o jogo inteiro por conta do desgaste físico, atuou as 2 partidas da data FIFA com a seleção do Paraguai e é um dos atletas com maior minutagem no ano aqui no Palmeiras, deve voltar a ser titular na zaga. O Vitor Roque, como eu já disse, dificilmente estará à disposição porque não está 100% recuperado do tornozelo. Piquerez, então, nesse fale. Rapaz, o Tigrinho, hein? Tudo que parecia ser algo tão simples assim, mas parece que a contusão é mais séria do que a gente pensava, hein? Vai fazer falta o Tigrinho. Vai fazer falta principalmente nesse jogo de bastante intensidade, de alta intensidade contra a equipe do Bahia, porque não é fácil jogar contra os caras em Salvador, hein? Operou o tornozelo e vai ficar de molho por algumas semanas. E mais um lateral esquerdo se machucou no jogo de ontem, foi até substituído o Jefté. Lesão muscular. Sobrou só o Arthur de lateral esquerdo de ofício para o Abel aproveitar. Só um lateral esquerdo para o Palmeiras daqui para frente. Palmeiras joga lá em Salvador e não volta para São Paulo, não vem aqui para a academia, dorme em Salvador, viaja na segunda-feira direto para a Colômbia, porque na quarta tem Libertadores, a estreia contra o Júnior Barranquilla de Barranquilla, que é um centro industrial. Perdão, porque na entrada anterior eu falei Cartagena. Cartagena é uma outra cidade próxima, que é mais um centro turístico, mas é Barranquilla, a casa do Júnior Barranquilla, que tem o principal estádio lá da Colômbia. Galera, Palmeiras Verdão enfrenta aí o Júnior Barranquilla na Colômbia pela estreia da Libertadores e pelo jeito o Tigrinho não vai jogar também nem a estreia da Libertadores. E o que é preocupante também é que o Palmeiras agora, o Jefté que não é um bom lateral esquerdo, isso aí todo mundo já sabe. O problema é que ele se machucou também e o Palmeiras só está com apenas um lateral esquerdo, hein? Só o nosso garoto o Arthur, que vem fazendo boas partidas pelo Palmeiras. Agora com certeza vai ser titular absoluto do Palmeiras pela lateral esquerda, já que o Piquerez fez cirurgia, né? O Piquerez então vai demorar para voltar, para se recuperar. Mas é preocupante o Palmeiras não ter nenhum lateral reserva na lateral esquerda. Já pensou se Deus me livre aí o nosso garoto Arthur se machuca também? Quem que o Palmeiras vai colocar na lateral esquerda, galera? Aí vai ser complicado, vai ter que improvisar alguém aí. Tudo bem que o Abel Ferreira é muito bem nisso aí, né? Já colocou até o Gustavo Gomes como centroavante, então pra ele não vai ser problema improvisar. Agora falando sério, né, galera? Falando sério, é preocupante, né? O Palmeiras precisa aí de mais um lateral esquerdo aí, porque se o Lândia do Jefté se machucou, a gente vai ficar só apenas com o Arthur, né? É complicado, hein? Muito importante o Abel Ferreira tá ali na beira do gramado, porque o Rogério Ceni tá do outro lado, certo, Garrafa? Não tenha dúvida, eu tenho dito que a diretoria do Palmeiras tem que pensar em dar um aumento para o João Martins, para a comissão técnica, porque eles dividem, né, o fato de serem técnicos do Palmeiras. Contém ironia, para quem não entendeu. O Abel recebe e muito bem por merecimento para ser o técnico do Palmeiras. E ele tem que estar ao lado do time. O Palmeiras tem competições importantes, está brigando e vai brigar por títulos importantes. E o Abel é um exemplo, né, cara? Se ficar tendo esse piti, aliás, não é só o Abel, é o Dorival, é todo mundo. Tá chato demais, Salazar. Nem começa o jogo, o árbitro dá uma falta que os caras entendem que a falta é invertida, é treinador à beira do campo já querendo invadir o gramado. Vou falar pra você. E o Bahia tá indo muito bem no campeonato. Os caras estão exagerando a dose do xarope, viu? Esperto com o Bahia. E aí tem uma questão, né? Quando o técnico é muito tranquilo, ele é cobrado pela própria torcida, né? Cobrando que precisa ser... Mas o Abel, galera, não é falar, mas não é puxar o saco do Palmeiras, sem clubismo algum, eu falo pra vocês. O Abel, ele é chato muitas vezes com a arbitragem, mas a arbitragem persegue o nosso treinador. Essa é a verdade, o Abel muitas vezes toma cartão injustamente, porque ele perde a paciência com essa arbitragem patética do Brasil, que pra mim, muitas vezes persegue muito o nosso treinador. Enérgico, até gostam de pegar o exemplo do Abel, olha lá, ele faz pressão e dá certo, bate campeão toda hora. Enfim, é um jogo importante esse pro Palmeiras. E aí, a vitória contra o Grêmio
ela se mostra ainda mais relevante por causa disso, porque esse jogo contra o Bahia ele é fora de casa antes justamente da estreia do Palmeiras na Copa Libertadores da América. O Palmeiras pode se permitir poupar alguns jogadores, empatar fora de casa, não vai ser um mau resultado, mantém a liderança enquanto foca nessa estreia da Libertadores da América. Então, assim, foi fundamental essa vitória aqui em Barueri. O Palmeiras, e aí o sorteio ajudou e muito, né, das competições que tem pela frente, ele tem um grupo tranquilo na Libertadores. Vamos ser bem sinceros, o grupo é tranquilo. Para mim, o Palmeiras vai tirar de barbada. Na Copa do Brasil, o Palmeiras já está classificado à próxima fase. Calma, e o Jacuipense? Como é que é? Jacuipense. E o Jacuipense? Jacuipense, da onde esse clube, galera? Confesso para vocês que nunca ouvi falar desse clube que o Palmeiras vai estrear aí na Copa do Brasil, mas com todo respeito a essa equipe do Jacuipense aí, para mim o Palmeiras já está classificado, porque é obrigação do Palmeiras se classificar contra essa equipe, né, galera? O Jacuipense, ele sabe que vai apenas participar da competição, que já vendeu o mando da volta. O Abel já foi eliminado pelo CRB. Ô, Salazar, Brasil. E o você quer apostar no Jacuipense? O Jacuipense vendeu. Eu aposto, nem sem lembrar, ó, sem lembrar aqui. Mas eu aposto que quando o Palmeiras pegou o CRB, Salazar, o senhor deve ter dito a mesma coisa antes da partida. Salazar, o Jacuipense, ele já vendeu o mando do jogo. Vai acontecer tem que fazer dinheiro, na belíssima cidade de Londrina, na minha Londrina, no Estádio do Café, aonde a torcida do Palmeiras vai lotar o estádio. O Jacuipense vai jogar contra o Palmeiras 2 vezes com o estádio lotado com a torcida do Palmeiras. Então, me desculpe, qualquer resultado que não venha a ser classificação do Palmeiras vai ser uma grande e a maior zebra. Então, o Palmeiras vai terminar essa temporada pré-Copa, quando parar, com uma grande vantagem em relação ao Flamengo. O Flamengo tem o Vitória na Copa do Brasil, tem que se preocupar com o Vitória. O grupo do Flamengo é um pouco embaçado, Você muito fala mais do embaçado que o Flamengo. Jacuipense, é a melhor campanha que ele está fazendo na história da Copa do Brasil. Todo mérito ao Jacuipense que chegou à Copa do Brasil, né? Tá bom, vocês estão apostando no Jacuipense, cada um aposta Eu não estou apostando em nada, só que a asa de Arapiraca não existiu? Mas zebra existe, a zebra existe, gente. Então, cuidado, as zebras tá bom, existem. então tá, nós vamos voltar aqui, ver a data aí, vamos marcar um encontro dos 3 aqui para falar da vitória e da classificação, todo respeito ao Jacuipense. O time é de Riachão do Jacuípe, sempre. Galera, Palmeiras e Verdão tem com certeza obrigação de se classificar na Copa do Brasil contra essa equipe do Jacuipense, que eu nunca ouvi falar, mas agora é cedo para falar sobre Copa do Brasil, né? Porque o Palmeiras tem que focar agora no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Bahia aí nesse final de semana. Jogo difícil, jogo duro. Jogar na Fonte Nova nunca foi bom, né? Nunca foi fácil, melhor dizendo assim. O Palmeiras, depois desse jogo aí contra a equipe do Bahia, já vai direto para Barranquilla, né? Estrear pela Libertadores e contra o Júnior Barranquilla, jogo importante aí, começo da Libertadores. Para mim o Palmeiras tem totais chances de se classificar em primeiro lugar aí, já que o grupo é acessível. Palmeiras que sempre consegue fazer boas campanhas na Libertadores, né? Mas o importante é o título, né, galera? Porque o Flamengo se classificou na Bacia das Almas no ano passado e acabou sendo campeão em cima da gente. Então não adianta se classificar também em primeiro lugar aí no grupo da Libertadores, e quando chegar no vamos ver lá, que é o importante, que é o título, que é chegar na final. O Palmeiras chegou, é claro. O importante é vencer o título, né? Não adianta fazer a melhor campanha na primeira fase aí e não conquistar o título. Então, jogo difícil, esperamos que o Palmeiras vença aí a equipe do Bahia, porque o Bahia vem bem na competição aí, né? O Palmeiras, o Verdão é líder absoluto com 22 pontos aí. O Fluminense na segunda colocação com 19 pontos. E o Bahia já vem na terceira posição aí com 17 pontos. Então, se o Bahia vencer o Palmeiras, já encosta no Palmeiras também. Se o Fluminense vencer, galera, o Fluminense já vai chegar também nos 22 pontos também junto com o Palmeiras. Então, Palmeiras, esse jogo é decisivo aí contra a equipe do Bahia, é briga de cachorro grande aí, brigar pela liderança do campeonato aí. Verdão está com 3 pontos na frente do segundo colocado, que é o Fluminense. Então, se o Palmeiras vencer esse jogo aí, e acaso o Fluminense perda o empate, o Palmeiras pode abrir uma vantagem muito longa aí, que é muito bom, né? Porque o Campeonato Brasileiro sempre é bom você abrir uma vantagem maior. Agora, a mídia se preocupando com o Flamengo, galera. Aí o Garrafa falando sobre o Flamengo. Tem que se preocupar com o Fluminense, com o Bahia, com os times que estão ali atrás do Palmeiras, ali em cima do Palmeiras, né? O Flamengo, a mulambada, galera, mais é mídia, hein? Esse ano não estão jogando nada. Tomaram uma taca lá do Bragantino, 3-0 aí, do Bragantino. O Mauro César aí andou falando do Palmeiras, que o
quanto o Grêmio, o Palmeiras foi beneficiado pela arbitragem, mas ele não falou nada do gol que o Palmeiras sofreu, né? Porque a bola foi recuada pro goleiro, nosso ex-goleiro, o Everton ali, e o Mauro César não falou nada sobre isso, né? A mídia começa a chorar, começa a falar bobagem, não admite que o Palmeiras está bem este ano. Claro que o Palmeiras não está 100%, o Palmeiras precisa melhorar muita coisa, mas querendo ou não, é o melhor time do Brasil no momento, né? É o líder do campeonato, então é o melhor time do Brasil. Não joga o seu melhor futebol, mas está bem melhor do que o Flamengo, mas a mídia jamais vai admitir que o Palmeiras está na frente da mulambada, né? Sempre o Flamengo é o melhor, né? Essa é a verdade. O Flamengo esse ano, que na verdade é o Flamídia, porque futebol mesmo não estão jogando nada. Mandaram embora o Felipe Luiz lá, contrataram outro técnico aí, mas até agora não resolveu nada. O Flamengo não vem jogando coisa alguma, mas a mídia não admite que o Palmeiras está sendo mais, vamos dizer, eficaz nos resultados, mesmo não jogando um futebol brilhoso, um futebol brilhante. O Palmeiras está jogando pro gasto e está se mantendo na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos para cima do Bahia. Meu palpite: Palmeiras vence aí 2-1 para o Palmeiras, esse jogo aí, que não contaremos com o Tigrinho, que vai fazer muita falta para o Palmeiras. Mas importante que o nosso treinador vai estar aí de volta no gramado aí, e o Gustavo Gomes, o xerifão, está voltando aí também na zaga do Palmeiras. Então é muito importante a volta do nosso zagueiro, já que o Bruno Fux não está conseguindo ter bom desempenho. O problema mesmo é a lateral esquerda, hein? Porque agora só com o Arthur, se Deus o livre acontecer alguma coisa, Deus me livre acontecer alguma coisa com o Arthur, o Palmeiras vai ter que improvisar alguém na lateral esquerda, né, galera? Mas agora deixa a sua opinião aí. Vocês concordam aí sobre esse mercado da bola do Palmeiras, sobre a possível chegada aí do André? Palmeiras que pode sim tentar alguma coisa com o André, já que o Palmeiras está atrás desse camisa 5 aí, e o Danilo o Palmeiras não consegue. Deixa aí a sua opinião. Vale a pena o André no Palmeiras? Comente no vídeo, galera. É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi um vídeo com informações do nosso Palmeiras. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo, e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!